Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Está no ar mais um episódio do ConstruiCast e hoje vamos falar sobre componentes dinâmicos para SketchUp. Para falar sobre o assunto eu recebo o cara de fato, nada mais nada menos que Fábio Coutinho. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Hoje você tem a responsabilidade de passar muitas informações, principalmente para arquitetos e essa molecada que está vindo aí para o mercado criativo para, de alguma forma, transformar o setor da construção que estamos precisando inovar nesse setor. Certeza. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, bater esse papo aí e mostrar toda a capacidade que o componente dinâmico tem de transformar o projeto ali do arquiteto. Fábio, antes da gente começar o bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que você entra no mercado, principalmente de arquitetura, né, como que você entra para trazer inovação, né, para esse mercado, assim. Certo. Bom, eu sou programador, tá? E há mais de 10 anos aí trabalhando já com SketchUp, eu entrei através de uma empresa, né, que eu trabalhei de design de interiores para projetos corporativos, né? Eu entrei nessa empresa na área de programação, para desenvolver um sistema. E nessa empresa eu comecei a ter contato ali com os arquitetos, né, com essa parte de modelagem, projeto. E a minha mente de programador, inquieta que é, né, não conseguia ver aquele retrabalho, aquela modelagem toda hora se repetindo ali, né, ainda mais projetos corporativos, né, que é muito repetitivo, divisórias, mesas, estações de trabalho, tudo mais. E aquilo não fazia sentido, né, perder aquele tempo todo. Minha mente de programador ali naquele meio começou a programar aqueles blocos, né, e mostrar para aquele pessoal que tinha forma mais inteligente de fazer aquilo. Foi onde eu comecei a brincar com aquilo, né, há 10 anos atrás. Agora, para contextualizar, que a gente vai falar de bloco dinâmico, o que é bloco dinâmico? Só para contextualizar para a nossa audiência, principalmente você que acha, sou criativo ou criativa, entendam o porquê do bate-papo de hoje ter tudo a ver com você. Vamos lá. O componente dinâmico dentro do SketchUp, ele é um componente, ele é uma modelagem 3D que recebe uma programação para que ele tenha diversos funcionamentos ali de forma automática, né? Então você pode ter componentes, né? Imagina um armário, por exemplo, né? Ele tem ali as portas, tem a caixaria, as laterais. Imagina que você não precisa montar cada parte dele, né? E posicionando todas aquelas peças ali. Você tem aquilo tudo pronto e você consegue escalonar através de ferramentas dentro do software, né? Dar uma escala, você consegue parametrizar ele, informando, por exemplo, olha, eu quero que esse armário tenha 3 portas, 4 portas. Então você só digita e ele já constrói aquilo para você. Isso é um bloco dinâmico, né? Isso é um componente dinâmico dentro do SketchUp. Um componente inteligente. E além de inteligente, você traz liberdade para criar. Sim. Né? Você traz agilidade. Então, vamos falar agora sobre o SketchUp. O SketchUp, né? Quando você está modelando, né, que você está fazendo ali o teu projeto em 3D, você tem que pensar em todas as partes dele ali. Você vai fazendo toda aquela modelagem, né? O tempo que você perde fazendo cada peça daquela, com um componente dinâmico, você consegue ter mais liberdade ali para poder testar, experimentar, né? Então, a gente gosta muito de falar ali que a pessoa coloca ali os blocos na cena, ela consegue ter um processo ali criativo, com volumetria, testa, muda. Isso tudo acontece muito rápido, né? A gente já fez alguns testes, por exemplo, de tempo, modelando de forma manual e com bloco paramétrico, tem um ganho até de 60%, 70% de tempo ali, sabe? 60%, 70%. É muito grande. Ô Fábio, e nesse sentido, você se depara com alguma resistência? Por exemplo, quando você é contratado em algum escritório de arquitetura, né, para falar do SketchUp, a pessoa já usa outra plataforma. Então, tem alguma resistência? Porque às vezes as pessoas acabam usando muito o básico do software. Assim. Né? Então, como que é esse processo, né? Como que, legal, você é contratado dentro de um escritório de arquitetura para, de alguma forma, trazer inovação, agilidade ali para o time de criação, de arquitetos, enfim. Como que é esse processo, assim? A gente percebe, assim, falando especificamente do SketchUp, por exemplo,
é um software muito simples de usar, tá? Então, a garotada principalmente aí sai da faculdade, já tem um software na mão para começar a trabalhar ali de fato, né? Entrar no mercado. Mas justamente por ser muito simples, as pessoas não exploram tanto todo o poder que o software tem, né? Então, elas acabam negligenciando ali uma modelagem paramétrica, por exemplo, ou diversas ferramentas que tem ali dentro, né? Então, a gente percebe que a pessoa está ali, ela tem uma ferramenta para trabalhar, e quando a gente começa a potencializar aquilo, né, com ferramentas novas, com tecnologias novas, nossa, aquilo ali gera sabe, é um divisor de águas ali na modelagem, né? Brilha os olhos, assim. Nossa. A gente vê pessoas, assim, que já trabalham há anos com SketchUp, principalmente quando ela começa a ter contato com a modelagem de uma forma mais inteligente, aquilo liberta ela, assim, para desenvolver novos projetos, coisas que ela não fazia por medo, por não saber fazer ou por falta de conhecimento de determinados itens, né? E o componente programado tem essa característica de você já levar as informações daquela modelagem, seja uma marcenaria, uma esquadria, elementos que de repente ela não sabe mexer, não sabe manusear com aquilo, ela tem aquilo tudo ali é quase que o componente dinâmico, ele é quase um livro que ela começa a modelar e ele já está passando as informações que ela precisa. Enquanto ela está modelando, ela já está estudando sobre aquilo. E você tem uma riqueza de informação absurda, né? Também você consegue visualizar, assim, um projeto, inclusive até na hora de transmitir isso para o cliente e acabar... Sim. A gente tem muito cliente nosso que a gente observa que as pessoas fazem modelagens incríveis, né? Até bem detalhadas, tá? Mas quando você vai abrir aquela modelagem, ela é só um modelo 3D. É só uma casca, é um visual. Você olha para aquilo e identifica os elementos. Mas aquilo não tem informação, né? Aqueles blocos, né? Uma janela, ela é uma janela na modelagem? Bom, ela está bem modelada, você olha e fala, isso é uma janela. Mas para o projeto, aquilo é uma janela? Aquilo tem informação? Aquilo vem de um fabricante? Aquilo tem uma especificação? Aquilo tem um código? Aquilo é um produto? Né? Aquele projeto, ele vai ser executado? Bom, se ele vai ser executado, em algum momento, em alguma etapa daquele projeto, aquelas peças, aqueles elementos precisam ser comprados. Onde estão essas informações? Né? Então, é nessa pegada que a gente tenta mostrar para as pessoas que, olha, você precisa transformar o seu projeto 3, a sua modelagem 3D em um projeto. E no momento em que você transforma a sua modelagem em um projeto, nossa, você agrega tanta coisa ali, você evita erros, você evita retrabalho, você consegue trabalhar em equipe com isso, né? Porque você imagina, você pega uma modelagem e você tem uma equipe, um estagiário, um sócio, alguém, outras empresas que vão operar naquele projeto também. É o quê? Toda hora alguém te perguntando, mas o que é isso? Que elemento é esse? Qual é a cor que está aqui? Não, você pode ter no seu projeto, na sua modelagem 3D, uma série de informações e tudo ser extraído dali, né? E aí você consegue também gerar interoperabilidade entre todas as partes que estão naquela, né, participando ali daquela obra. Daquele projeto. Fábio, você tocou num ponto muito importante, eu vou te fazer uma pergunta, inclusive essa pergunta serve para mim também, né? Eu gosto de aprender, enfim, eu vivo muito aí em obras, eu tenho certeza que agora eu vou aprender com você. Tudo bem, eu tenho esse projeto, a gente vai usar essa janela que você citou agora no nosso bate-papo, enfim, esse mesmo exemplo vai ser usado em várias outras situações. Beleza, eu criei o projeto, eu tenho essa modelagem. Eu começo a alimentar essas informações em que momento? Depois que eu tenho o projeto pronto, eu vou fazer esse detalhamento. Por exemplo, beleza, essa janela ela é tal cor, ela tem ali aquela paleta de cor, eu tenho... De repente eu posso não sei se eu já posso especificar ali um fabricante ou mais que uma opção, espessura de chapa, enfim, tipo de acabamento. Eu tenho que, naquele projeto, eu trago uma única solução, eu trago outras opções, por exemplo, de detalhamento. Por que a minha pergunta? Porque se eu não tiver uma informação precisa, eu posso confundir depois ali, enfim, todo o time que está envolvido. Só para... Assim, é uma curiosidade mesmo. Legal. Eu acho que vai ajudar aí
muitas outras pessoas. Não, legal. É interessante porque, assim, na hora que você está desenvolvendo a tua modelagem, né, ao mesmo tempo que você desenvolve, você consegue enriquecê-la de informações. É sempre interessante que você faça esse projeto em conjunto, em paralelo. Tá? Voltando, por exemplo, a janela. No momento em que você modela uma janela, se você vai modelar ela do zero no seu projeto, você já faz isso acrescentando informações. Isso está ali à disposição de todo o arquiteto, ali no software, no SketchUp. As pessoas podem fazer isso o tempo todo, tá? Apesar delas não fazerem. Mas elas podem fazer, né? Eu quero até criar eu quero criar um vídeo, alguma coisa assim, um conteúdo mostrando que as pessoas podem fazer isso e é simples, tá? Mas... Só uma coisa, você já está convidado depois para vir aqui um dia para a gente fazer meio que uma aula, assim. Isso vai ser muito bacana. Sabe, a gente liga aqui o notebook na nossa mesa, a gente vai fazendo bate-papo mesmo, mas em aula, bem educativo. Excelente. Topo. E aí, no momento em que ela vai fazendo essa modelagem, ela já vai acrescentando informações, tá? Esse é um ponto e uma forma de fazer. No momento em que você já tem disponível no mercado produtos que já foram configurados, programados para ter essas informações, já funcionam de forma paramétrica, aí você sobe um nível disso, tá? A janela, vamos pegar o exemplo da janela. Você vai colocar uma janela na sua obra. Você sabe qual é aquele modelo, você sabe qual é a marca. Se você já tem onde chegar, né, no 3D Warehouse ou no próprio site daquela marca, daquele fornecedor, e pegar aquela modelagem já pronta, com informações, aquilo é um produto, não é só uma modelagem em 3D. Nossa, que legal. Isso é totalmente possível. Tem marcas que já conseguem ter essa visão hoje em dia, que estão investindo nisso. Isso faz sentido para todo mundo. E essas marcas, elas já têm esse modelo pronto, no caso que você consegue integrar ali no software? Então, você entende Sim, que legal, assim? Essa é uma eu não batalha, sei se existe. Essa é uma batalha que eu tô começando a travar, sabe? Porque as marcas têm os seus produtos modelados, e as marcas já têm isso. Elas já têm o que precisa para dar o pontapé inicial e disponibilizar isso para os arquitetos. Mas elas precisam entender que faz total sentido para elas investir nisso, sabe? O arquiteto, ele precisa chegar lá no sitezinho lá da qualquer marca, né? Preciso citar. Mobiliário. Ela vai entrar no site, eu quero esse módulo, aquele módulo, eu vou montar aqui minha cozinha, minha sala, eu quero botar esses materiais e tal. Ela já vai direto na marca, coloca, aquilo já é um produto, aquilo já vem com informação, aquilo já está paramétrico, aquilo... Fábio, nesse sentido, não tem um pouco também de resistência, né? Tem até um pouco de receio dessa indústria, dela fornecer esse bloco, até por conta de copiarem? Eu entendo que não, tá? Porque a partir do momento que você facilita o trabalho do arquiteto, né? No seu caso, que está trazendo solução, que está trazendo inovação, para aquele, eu diria até para aquele consumidor final, que a partir do momento que eu, como indústria, facilito ali o dia a dia do arquiteto, cara, ele já vai especificar diretamente o meu produto. Eu estou dando uma opção para ele, numa situação como essa, usa meu produto, você já consegue integrar ele aí na sua criação, né? Assim, é uma provocação que eu acabei trazendo. Mas você tocou num ponto muito interessante. A gente fez uma parceria muito bacana com uma empresa aqui de São Paulo, de boxe alto padrão. Tá? Box de banheiro? De banheiro, isso. E essa parceria, eles queriam ter seus blocos de forma paramétrica, por quê? Muitas modelagens que chegavam lá para eles, né, para fazer orçamento e tudo mais, vinha lá o modelo deles, mas esticado, deformado, porque as pessoas pegavam qualquer bloco que alguém modelou lá no 3D Warehouse, né? Eu não sei, o 3D Warehouse é um repositório de modelagem 3D da Trimble, né? Do SketchUp, ligado ao SketchUp. E as pessoas pegavam lá, só que elas não conseguiam. O box é uma coisa que ele não tem uma medida exata, né? Cada banheiro vai ter ali né? É tudo feito ali de forma... medidas diferentes. Você não tem um padrão, Não tem um padrão, exato. E isso estava incomodando eles.
porque as coisas chegavam todas erradas para ele. Tá? Esse é o primeiro ponto. A gente está falando do visual. E muitos arquitetos, é interessante isso, mas muitos arquitetos deixavam de especificar o produto deles porque não tinha uma modelagem para usar no 3D. Então ele acabava pegando uma outra que estava mais fácil ali de modelar. Quando a gente fez essa parceria, criou todo ali todos os materiais dele de forma paramétrica ali, as pessoas colocam de forma muito fácil, redimensionam ele no projeto, eles começaram a ter mais arquitetos especificando o produto deles nos projetos. Isso é bacana, porque se você tem essa liberdade, você já consegue ter... Imagina, eu já tenho ali o fornecedor, eu já tenho ali tudo, sabe? Tudo na minha mão, facilita demais. Facilita. O produto ele começa a ser vendido no projeto. Sim. Né? Então é aquele momento em que você dá uma liberdade para o arquiteto usar aquela modelagem, ele tem liberdade de criação, ele experimenta, ele bota aquele box, testa com aquele revestimento na parede e troca. Se ele tem essa facilidade, se ele consegue experimentar, é muito mais fácil dele conseguir especificar os produtos com tempo para isso, sabe? Eu já vou ter gente aqui querendo saber qual é essa empresa, enfim, eu vou lá, quem é a empresa, eu vou te mandando aí. Não. Agora eu quero só complementar, antes de você continuar, nesse sentido de, por exemplo, de você criar, né, essa solução dentro de uma indústria, né? Imagina que tem ali outras indústrias que querem fazer a mesma coisa, pode ser com esse produto ou com outros produtos. Entrando em contato com você, você consegue ali ajudar essas indústrias. Sim. Tá, eu vou só dar um passo para trás, porque eu acabei não respondendo uma pergunta sua, que foi sobre segredos de... Sim, né? Eu não ia esquecer. Não, porque isso aí... A gente teve, até uns 2 dias atrás, a gente estava lá na Alameda Gabriel, né, numa marca ali conhecida, conversando sobre isso. Né? Essa dificuldade da propriedade intelectual do desenvolvimento dos produtos. E a gente teve isso com essa empresa de boxe. A Gabriel Monteiro é uma rua muito conhecida aqui em São Paulo, só para contextualizar, sim. Outras pessoas que não estão aqui em São Paulo. Eu não conhecia, fui conhecer dessa vez. Incrível, assim, tem lugar. É muito legal. E aí a gente passou por isso com essa empresa de boxe, porque eles tinham segredos ali na parte do mecanismo, o carrinho e tudo mais, que são coisas importantes, eles criaram, né? Aquilo ali é uma informação de propriedade intelectual, né? É aquilo na mão de outros fabricantes, enfim, descobre o ouro do outro, né? Então, na modelagem, a gente não pode mostrar isso, e isso é importante. A gente consegue ter blocos recheados de informações importantes para aquele projeto, mas na parte visual, fica aparente, ele existe na modelagem só o que é visto. Só o que é visto. Só o que é renderizado. Só que a gente que vai fazer essa modelagem, a gente tem ali a gente faz um contrato ali de confidencialidade. Isso é importante. O meu trabalho tem muito isso. Eu faço blocos programados. Eu tenho códigos que são confidenciais, são códigos que eu preciso proteger de certa forma, né? Então eu compreendo muito isso, e isso é um ponto importantíssimo, é uma barreira assim a ser quebrada, porque, como eu disse, as fábricas, elas têm tudo isso pronto, né? As modelagens, elas precisam disso para produzir. Então, elas conseguem facilitar muito a entrada dessas modelagens, né? Para, a partir dela, a gente parametrizar e entregar isso para o arquiteto. Isso eu gostaria muito, né? Que a gente começasse de alguma forma, sei lá, tudo bem, você tem informação. Você não vai sair dando isso para o mercado. Uhum. Agora, se existe uma forma, legal, eu desenvolvo uma solução, né, de tecnologia, onde eu vou facilitar muitas vezes a especificação daquele arquiteto, né? Por que não, ao invés de se fechar naquele mundo, não, deixa eu entender. Entende? Deixa eu conversar com o Fábio. Fábio, como que a gente poderia trabalhar dessa forma? Eu tenho esse produto, legal, se encaixa bem aqui nessas especificações de arquiteto, design de interior, enfim. Acho que eu trouxe aqui um ponto bem importante que agora eu queria ouvir de você, assim, como que, assim, na sua visão, como que a gente facilitaria um pouco aí, de repente, o mercado, a própria indústria, falar, não, peraí, deixa eu
ouvir mais, deixa eu tentar ajudar, né? Porque a partir do momento que a gente está falando de informação, né? Eu não tô, tudo bem, você tem a informação, né? Mas aquilo não está sendo passado para o mercado. O que está sendo passado para o mercado, na verdade, é o visual pronto, é o visual. Produto final. Eu acho que a gente já conseguiu quebrar bastante isso, tá? O apoio que a equipe do SketchUp aqui no Brasil está dando, eles estão fazendo um trabalho bem intenso junto às marcas, isso está ajudando bastante, tá? A gente percebe pelo 3D Warehouse mesmo que as marcas já começam a colocar suas modelagens de forma estática lá, mas já é um início, já é alguma coisa, tá? Então, eu acho que essas barreiras elas estão sendo quebradas. Isso que a gente está fazendo aqui ajuda. Sim. Ajuda muito. Porque a gente fecha o ciclo. Se a marca fornece, ela quer vender o produto. Eu acho que esse é o objetivo básico. Ela quer, né, vender. Para ela vender, ela precisa que os arquitetos, os designers de interiores estejam especificando isso nos projetos. Para eles especificarem, tendo aquele produto modelado, pronto, recheado de informação, facilita e fecha o ciclo. E tem muita gente boa de modelagem paramétrica no mercado, né? Eu gosto muito de falar isso, eu não sou o único. Eu amo o que eu faço, tá? Mas eu gosto de pensar assim, eu abri uma porta, sabe? Muita gente manda mensagem, Fábio, poxa, olha o que eu faço também e tal, e aí eu troco ideias, ensino algumas coisas. E isso é um outro objetivo meu. Eu quero formar novos modeladores paramétricos no mercado. Tem uma galera boa. A modelagem paramétrica, ela envolve muita matemática, muita geometria. Isso é uma paixão que eu tenho, essa parte de ciências exatas e tal. Mas tem uma galera boa, a gente pode formar essa galera para poder enriquecer esse mercado, para poder colocar na mão aí dos fabricantes e a gente criar todo um ecossistema e fazer com que isso seja normal. Isso tem que vir dos fabricantes, né? A gente tem lá o nosso portal de modelagem paramétrica hoje, né, que são o portal Blocos Dinâmicos. Pode dar um endereço do portal? Claro, é bem simples. blocosdinamicos.com.br. Entra lá, a gente tem o nosso portal, tem muita coisa gratuita legal para as pessoas usarem também. É bacana que hoje o portal tem... A empresa tem 2 anos, o portal tem 7 meses, para você ter uma noção, né? Eu comecei a criar alguns pacotes de modelagem paramétrica, isso para mostrar esse universo, né, para as pessoas. E as pessoas iam me cobrando, Fábio, eu quero tudo que você faz. Tudo. Né? E eu tinha uma dificuldade porque eu tinha que criar pequenos pacotes. Esses pacotes tinham que estar contextualizados, né? Então, estou criando um pacote de portas, um pacote de esquadrias. Isso demorava um tempo até aquilo virar um produto. Agora não, com o portal, tudo que vai ficando pronto... Você vai soltando lá, está tudo lá conectado. A pessoa já baixa, já começa. Nossa, é incrível, é incrível. É uma satisfação, porque eu acabo de colocar um bloco lá, as pessoas já mandam imagem, já estão usando no projeto. Quando eu coloco spoiler de coisas que estão sendo desenvolvidas, as pessoas perguntam, Fábio, será que fica pronto até sexta? Eu tenho um projeto para fazer. Que legal. É uma pressão, mas é legal isso, sabe? Fábio, e nesse sentido, a gente fala muito hoje em tecnologia BIM, né? Muita gente não sabe o que é BIM. BIM, assim, apesar de estar no mercado há bastante tempo... o nome assusta um pouco, enfim. Então, a gente tem um grande desafio hoje, né? O mercado, na verdade, tem, que é, tudo bem, eu desenvolvi meu projeto em BIM ali desde o início e quando chega na obra acaba imprimindo, né? A planta 2D ali, então acaba... Enfim, de certa forma, deixa de fazer sentido todo aquele investimento que foi feito lá atrás. Esse trabalho que você desenvolve, você consegue integrar no projeto ali desde da concepção inicial ali? Como que funciona esse processo? As pessoas, elas precisam entender que BIM nada mais é do que informação, tá? Tem gente que já trabalha BIM e nem sabia, né? E toca no nome BIM ali, já fica apavorado, né? A gente percebe muito isso, né, com o nosso público lá, com os seguidores. Quando a gente fala BIM, as pessoas sentem medo. Nossa, vai ser difícil de usar? Não, BIM é informação. Muita gente que trabalhava com outros softwares, né, que acabam te obrigando a trabalhar de forma BIM,
estão migrando para o SketchUp pela facilidade, pela liberdade que tem na modelagem no SketchUp e justamente porque os blocos dinâmicos oferecem um trabalho BIM. Sim. Né? Então, essa integração, né, da gente conseguir gerar informação com um software que te dá liberdade para modelagem, isso tem sido muito importante para muitos profissionais, né? E a gente percebe que pessoas que não tinham essa característica de agregar informação nos seus projetos começam a entender como isso funciona, começam a perder o medo dessa questão BIM, né? Aí a gente já começa a integrar outros pontos, né? Que é a classificação IFC, que é importante para gerar uma interoperabilidade entre os... O que seria? Como que você pode só contextualizar? A classificação IFC é uma classificação, né? Que ela vai, de fato, classificar determinados elementos, né? Então, você conseguir fazer com que os softwares, né? Não só o SketchUp, mas entre os softwares, ele consiga receber aquela modelagem 3D e saber que aquilo é um telhado, aquilo é uma parede, aquilo é uma janela, aquilo é um piso, um revestimento, né? A classificação IFC, ela acaba gerando essa informação entre os softwares, entre as máquinas, né? É uma informação de máquina, né? O BIM é a informação do projeto, né? Então, esses dois itens, eles acabam se ligando, né? Agregando mais informação. E isso assusta um pouco. E é bacana porque, assim, para mim, assim, a palavra BIM assusta um pouco. Eu achava que BIM era uma plataforma e tal. E até nesse nosso bate-papo, eu já conversei outro dia com o Rogério falando sobre tecnologia 7D, enfim. E aí você trouxe um ponto importante que você fala, BIM é informação. De fato. E lá atrás nós conversamos um pouquinho, falamos um pouquinho dessa riqueza de detalhe, né, do SketchUp, quando você está projetando ali, quando você coloca a informação, né, que é o exemplo da janela. A partir do momento que eu tenho todas essas informações ali, com certeza, legal, estou vendo no projeto, estou visualizando. Se eu estou visualizando e tendo as informações exatas, né, daquela área, por exemplo, aonde que está passando o tubo de ar-condicionado, a espessura dele, tudo bem se eu vou passar um outro entre a laje e esse tubo, legal, então eu tenho ali, de fato, o espaço, né, para encaixar, de repente, um outro tubo, né? Então, acho que seria isso, né? Esse tipo de riqueza de detalhe. Por isso que quando você fala projetar em BIM, né, projeto BIM, você evita retrabalho, você tem assertividade e, inclusive, exatamente, economia. Com certeza. Você percebe que tudo que você falou agora, você acabou de transformar uma modelagem 3D numa obra virtual. Você tem a obra ali, você tem o que vai ser executado, porque você tem informação. É isso. As pessoas precisam entender. BIM é informação. É que existe uma rixa aí dos softwares, né? O pessoal que trabalha com outros softwares gosta de falar, o meu software é BIM, né? E eu vou causar polêmica aqui, o SketchUp é BIM. O SketchUp é BIM, eu vou causar outra polêmica, ó. Coloca no comentário aqui, ó, que tipo de ferramenta, que tipo de plataforma você usa, entende? Só pra gente saber se você tá projetando, seu projeto é BIM ou não. Exatamente. O que você acha? Vai ser interessante. Entendi. Agora, eu tenho uma outra pergunta para você. Você tá há quanto tempo mesmo nesse mercado de inovação? 10 anos? Eu já trabalho com modelagem paramétrica há mais de 10 anos. Tá. No SketchUp. E aí, uma coisa também que é bacana no nosso bate-papo é que, assim, você é de desenvolvimento, ou seja, você conhece bem a tecnologia, por isso que você acaba, de certa forma, tendo... uma facilidade. Essa facilidade. Inclusive, trabalhou em escritório de arquitetura, designer, enfim. Então, você entende a questão da tecnologia, você entende as possibilidades. E uma pergunta, né, nesse sentido. Quando, geralmente, né, programador... Gente, não tô falando mal de programador, longe disso. Pelo amor de Deus. Vou até beber uma água. Bebe uma água, olha só. Que a pergunta é cabeluda. Assim, o mercado fala que programador é muito quadrado. Pensa muito dentro da caixinha, assim, né? Quando você chega num escritório de arquitetura, por exemplo, numa empresa, enfim... E aí o cara fala, eu preciso dessa solução
e tal, e você com cabeça de aqueles... O programador tradicional. Você ouve o cliente ou você... Não, tem que ser dessa forma. Entende? Ou seja, você cria uma solução para atender o cliente ou você fica muito engessado naquela solução que você entende que é o certo? Assim, na programação, de forma geral, programação ela se trata de uma coisa que a gente chama de desvio condicional. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Nada mais é do que um algoritmo, né? Um algoritmo é ali a listagem dos acontecimentos. E esses acontecimentos são tratados através de desvios. Se eu vou por ali, abrem-se duas opções. E você está sempre escolhendo entre dois caminhos. Programação basicamente se trata disso, tá? E o que acontece muito entre os programadores é... Agora eu vou falar mal. Pode. Agora eu vou falar mal. Às vezes não, né? Me perdoem, programadores, mas existe uma preguiça de criatividade, sabe? Porque tudo é possível, né? Quando você programa, você está ensinando a máquina a seguir algumas regras, né? Então você vai passar essas regras, né? Ó, isso aqui tem, você vai entrar com um valor, esse valor ele vai ter um valor mínimo e um valor máximo. Só que a gente sabe que, como eu estou programando blocos que vão ser, que vão fazer parte de um projeto, aquilo vai ser executado, existem muitas regras que precisam ser quebradas, né? Isso acontece o tempo todo. Como você quebrar regra com um pensamento de programação em que segue regras, que você vai ensinar ele a seguir regras. Então você também tem que ensinar para ele, ó, segue essa regra, mas talvez você possa quebrar a regra. Como é que você fala isso para uma, né, para uma máquina? Aí entra o desvio condicional. E aí entra aquela questão da criatividade, deixando de lado a preguiça, tá? Quando eu estou programando os blocos, eu gosto de entender tudo o que acontece. Meu processo de criação, ele começa lá no final, tá? Às vezes as pessoas mandam para mim uns blocos, umas modelagens. Fábio, transforma isso em bloco paramétrico, vai ajudar bastante o mercado e tal. Eu falei, você me manda a modelagem e a situação mais complexa que existir. Não tem essa de começar do básico, não. Me manda o mais complexo, porque é enxergando o mais complexo que eu vou conseguir enxergar as variações, as possibilidades, as exceções da regra, para a gente conseguir programar e ensinar para o bloco todas essas variações, essas exceções, né? Um exemplo interessante que a gente eu gosto sempre de colocar, vive acontecendo com a gente, é em blocos de marcenaria, por exemplo. A gente ensina para ele que, olha, você tem uma chapa e a chapa ela tem que respeitar ali o limite, por exemplo, na altura ali de 2,75. E aí o arquiteto está lá fazendo a modelagem dele, né? Aquela velha máxima, né? No papel aceita tudo, né? A planilha... Papel aceita tudo. Ouvi isso aqui outro dia da Viviane, foi uma convidada aqui que veio como um co-host para entrevistar uma outra, para fazer um bate-papo junto com uma amiga aqui. E o 3D também aceita tudo. A pessoa tá ali, tá desenhando, puxa, pula ali, extruda uma geometria, aceita tudo. Aceita tudo mesmo dentro de um projeto? Mesmo dentro de uma limitação de área? A modelagem 3D aceita tudo. A modelagem é o papel. Você tá desenhando, você tá ali, né? Mas o bloco dinâmico tem regras ali dentro, né? Então... a gente recebe, por exemplo, muita gente manda mensagem, Fábio, eu tentei aumentar o tamanho dessa porta aqui do armário e ele não está deixando. Estou fazendo alguma coisa de errado? Tá. Está tentando aumentar demais, ele está te limitando, ele está evitando que você cometa um erro. É possível aquela porta ter um tamanho maior do que 2,75? Até é. Existem formas de executar isso. Mas olha... é isso mesmo que você quer? Isso vai elevar um custo e tal. E normalmente a resposta é que, nossa, eu nem prestei atenção nisso. Se ela não estivesse usando um bloco dinâmico, ela ia errar. Na hora de executar... Interessante. Na hora de executar aquilo, depois de ter executado uma série de outras coisas, de repente um custo, já fez corte de peça e tudo mais, ela percebeu que estava errado aquilo. Você pode estar projetando ali algo inexequível, por exemplo, né? Chega na hora...
E agora? Aí vem a questão do refação. Não era isso. E é aí que entra o que a gente estava falando, a parte da programação e o programador ser chato, né? Eu sou um programador chato, mas eu sou um chato que eu acho que eu consigo agregar valores aos blocos, né? Eu crio as regras, mas eu sempre gosto de colocar lá nos meus blocos uma forma de você quebrar ela. Mas você quebra de uma forma consciente, né? Então, você pode ultrapassar os limites de uma chapa de MDF? Pode. Você vai desabilitar lá uma chavezinha lá e tal, porque a gente sabe que isso pode acontecer, né? Então, eu gosto muito eu me preocupo muito em não criar modelagens paramétricas engessadas, porque eu sei que no dia a dia as pessoas precisam ter um pouco dessa liberdade, mas elas não podem ficar sem as regras, entendeu? Então, eu acho que a ligação desses dois mundos, né, a liberdade com as regras, eu acho que causou uma diferença e teve uma receptividade muito boa aí do pessoal. Então, o que eu noto, né, da forma como você cria, tudo bem, você cria as regras, mas dentro dessas regras existem ali as possibilidades. Se você trabalha naquelas possibilidades, você não vai cometer erros, né? Porque a partir do momento, tudo bem, eu tô te dando algo, mas assim, não é engessado. Você tem ali uma área para trabalhar, você tem ali as limitações e tal. Seria isso, né? Você está criando, você tem as regras e dentro dessas regras você tem as possibilidades. Exatamente. Tudo na arquitetura tem regra, né? Então, a gente tenta implementar essas regras, né, gerando possibilidades que essas regras sejam quebradas, né? E isso agregando informação. Nossa, isso foi um divisor de águas, assim, para muita gente, sabe? As pessoas passaram a ter informações dentro das suas modelagens que elas não tinham, principalmente a regra. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por matemática, né? Quando eu estou modelando, quando eu estou criando um bloco 3D com uma programação por trás dele, a gente coloca muita álgebra, muita geometria. Eu não tenho decorado todas essas fórmulas. Eu faço muito link disso na arquitetura. O arquiteto são tantas regras que ele tem que seguir, ele não tem aquilo decorado. Ele não precisa ter. Hoje a gente tem acesso à informação o tempo todo. Eu preciso saber que existe. No momento que eu vou criar algum bloco, que eu sei que eu vou precisar de um cálculo geométrico, ou uma trigonometria ali, eu sei que aquelas regras existem. Eu sei que as relações trigonométricas existem. Eu só preciso relembrar, procurar, mas eu preciso saber que ele existe. O mesmo acontece na arquitetura. A pessoa vai implementar ali um ponto hidráulico, ela sabe que existem regras para aquilo, ela não precisa lembrar, mas ela sabe que ela vai rapidamente procurar. Isso é mais um poder que a modelagem paramétrica tem. Ela já coloca ali um bloco de pontos hidráulicos e ele já fornece as regras para ela. E uma coisa que também me chama a atenção nesse nosso bate-papo, principalmente agora, é que dentro dessas limitações, né, você tem as regras, tem ali as possibilidades. Você percebe que você também falou um ponto lá atrás, se o cara que está ali criando, desenvolvendo, se ele tem preguiça de pensar, ele vai continuar limitado do mesmo jeito. Porque muitas vezes, né, enfim, eu ia citar uma coisa, mas deixa pra lá, que é um pouco comprometedor. Parece que, eu não sei se é de geração, mas parece que as pessoas têm preguiça de pensar. As pessoas têm preguiça de ler. Ficam esperando o tempo todo. Pô, mas isso eu não sabia, mas a informação tá aqui. Olha, tá vendo? Se isso aqui, você precisava, por exemplo, sei lá, você tem esse tipo de chapa, mas você sabe que ela ia receber ali, de repente, um papel, por exemplo. Peraí, mas papel, você não procurou entender qual que era a espessura desse papel? Aí você simplesmente colocou um papel qualquer, essa chapa ficou mais grossa e não encaixa naquele ponto. As pessoas elas têm preguiça de ler o que está na frente, a preguiça de pensar, então, né? E só antes da gente continuar, tem uma outra pergunta. Você não acha que uma coisa também que facilitaria muito é a comunicação? Porque tudo bem, a informação está ali. Mas para a gente evitar, muitas vezes, tudo bem, eu estou com dúvida. Ou então, deixa eu questionar isso.
Porque também a gente está vivendo a geração da preguiça. Sim, isso é Que importantíssimo. diga-se de passagem. Ó, a gente falou aqui que o SketchUp é um software muito simples de aprender, né? Para quem quer aprender. Para quem quer aprender. E o SketchUp, ele é um software, além de simples, ele te ensina a ser usado, né? Por exemplo, qualquer ferramenta que você seleciona dentro do software, lá na barrinha, lá embaixo, aparece tudo que você precisa que aquela ferramenta faz. Se você clicar determinada tecla... Eu tô curioso para baixar. Tá tudo lá embaixo. Tá tudo lá embaixo. Mas as pessoas não leem. Às vezes a gente faz algum conteúdo mostrando, olha, sabe aquela ferramenta borracha? Borracha serve para apagar, vai apagar ali uma aresta, alguma coisa na sua modelagem. Se você apertar Ctrl, ela vira isso. Se você apertar Alt, ela vira isso. Se você apertar Shift, nossa, uma informação que está escrito ali. Eu só li e criei o conteúdo. As pessoas acham aquilo incrível. Isso é novidade? Isso é uma novidade. Surgiu lá em 2014. Olha outra dica que eu vou dar. Eu não conheço o software, tá? Nunca abri. Mas, me corrija se eu estiver errado para não dar a informação errada. Muitas vezes, se você colocar o mouse em cima, ele te dá inclusive o atalho? Sim. Você viu? Sim. Então, as pessoas não leem, né? A gente vê muito isso nos blocos que a gente faz. Quando é uma informação que eu quero ressaltar, eu coloco lá em cima na janela, em vermelho. Aí, às vezes, as pessoas mandam para a gente um suporte, né? Por exemplo, a gente tem os nossos blocos de guarda-corpo. A gente criou um sisteminha que a pessoa tem uma ferramenta chamada Interagir. É um dedinho que você clica, né? Aí eu criei um sisteminha lá que você clica de um lado ou do outro do guarda-corpo e ele vai modificando a conexão para você fazer um L, né? Então ele já corta aquele cano para fazer uma conexão em 45 e tudo mais. E eu botei em vermelho lá em cima. Para alternar entre as conexões, você clica de um lado ou do outro. Aí a pessoa manda foto daquela janela com texto ali. Fábio, como é que eu faço para alternar as conexões? E aí eu pego a foto da pessoa, circulo aqui assim. Então a informação está ali, sabe? Eu sou suspeito porque eu sou um cara que eu leio manual, né? Qualquer coisa que eu compro, primeira coisa antes de ligar, se tiver um botão para ligar, eu leio o manual. E as pessoas tinham que fazer mais isso, sabe? Porque as informações elas são colocadas, tá ali, aquilo... Para serem usadas, né? Exatamente. E aquilo tem o poder de fazer ela trabalhar melhor, mais rápido, mas elas perdem tempo, né? Mas ainda assim eu prefiro que as pessoas me questionem coisas como essa. A informação tá na cara, mas se ela não me perguntar, ela vai viver sem saber fazer aquilo. Não, mas o legal é que a gente estava falando da questão de se comunicar. Exatamente. Né? Porque, tudo bem, se eu pergunto, eu não fiquei travado, eu não deixei de fazer. Entende? Então, isso é um ponto importante. E agora, outra curiosidade, vamos lá. Com tudo isso que você está me falando, você, por um acaso, estudou UX? Não. É tudo... Mas então você é autodidata. Você pensa na experiência do usuário, assim... aquele cara está me questionando muito isso, o outro também, então deixa eu tentar achar uma forma de facilitar para que outras pessoas não me perguntem mais aquilo. Porque assim... Né? Que você fala hoje, a gente vê muito isso em aplicativos, né? De bancos, enfim. O que acontece é que a gente, fazendo um paralelo, por exemplo, com vídeos, né? Vídeos, tutoriais e tal, a gente tem alguns lá. A forma como eu vou falar com um usuário que está começando agora, ela é diferente de como eu vou falar com um usuário avançado em SketchUp, né? Eu vou, de repente, falar de uma forma mais direta ali e aqui eu vou ter que pegar pela mão. É por isso que eu invisto em suporte. Eu prefiro investir em pessoas para ficar ali específicas, para dar suporte, para atender, para mexer junto ali, do que ficar jogando vídeo para as pessoas. Tem alguns vídeos, né, que eles são genéricos ali para todo mundo, tudo mais, um ponto de partida, ponto de entrada ali na modelagem paramétrica, mas eu gosto de atender as pessoas diretamente, sabe? Eu gosto de ter essa conexão, né? Então, a gente está sempre investindo ali no suporte porque isso tem dado muito certo, sabe? As pessoas têm dado um retorno, um feedback bem legal para a gente sobre esse atendimento. As pessoas falam, nossa, não existe esse tipo de atendimento que vocês dão. Não existe porque
Eu estava no seu lugar, eu estive no seu lugar. Eu me lembro de mim lá atrás, né, começando, aprendendo o software e querendo bater na porta de alguém para me ajudar, sabe? Isso, na verdade, acho que tem essa... Carece, né, tem essa necessidade mesmo de suporte, porque ainda mais hoje que a gente vive no mundo virtual, hoje, por exemplo, para você conseguir falar num banco, né, as pessoas colocam ali sei lá, aquelas informações prontas, você coloca uma informação, digite A ou B, legal, mas não é isso que eu quero. E quando você personaliza isso, de fato, você se torna diferente. Algumas pessoas chegam, mas isso não é dar um passo para trás? Pergunta para os usuários. No momento em que eles buscam a informação sozinho, eles precisam estudar aquela informação para poder chegar a uma conclusão, e nem sempre ela é a conclusão correta. No momento em que ele pergunta, vai direto ali na fonte da informação, ele está ganhando tempo, ele já está tendo ali a informação direta. E você é contra ou a favor desse tipo de automação? Por exemplo, quando as empresas colocam ali um chat automático, você acha que mesmo assim ela deveria, a grande maioria deveriam ter um outro tipo de suporte humanizado? Porque nem sempre, pelo menos eu tenho muita dificuldade hoje quando preciso de uma ajuda aqui no aplicativo tal. Aí você tem aquelas automações ali prontas, né, de tecnologias, assim. Como que é na sua área, assim? Porque tudo bem, ao mesmo tempo que eu não sei se te limita, porque você acaba tendo que investir ali uma energia muito grande de gente, isso acaba onerando muitas vezes, né, a sua empresa. E, enfim, você é contra ou a favor de ter, tudo bem, eu sou a favor de ter os dois ali. Sim, são etapas. Mas por que a maioria das empresas não colocam também um atendimento humanizado para dar esse suporte? Eu acho que são etapas. Eu acho que é interessante o uso da etapa do robozinho ali, sabe? A gente tem lá no nosso portal também, né, perguntas e respostas, né? Mas você vê, tem lá uma série de perguntas, tudo que as pessoas vão perguntando, tudo que fica muito comum, né, suportes muito comuns ali, a gente coloca lá. A gente percebe que, isso aqui precisa virar um vídeo. Vira um vídeo. Mas ainda assim, a gente percebe que na prática a pessoa vai lá, assiste o vídeo até o final e te chama. Porque as pessoas precisam desse contato, elas precisam. É como eu disse, eu falo de uma forma diferente com cada pessoa. Porque as pessoas têm receptividade diferente, as pessoas têm tempos diferentes, né? Então, a gente tem usuários ali, o cara tá ali, um rapaz novo, tá elétrico, tá cheio de energia, e ele não deixa nem você terminar a frase porque ele quer captar aquilo que você tá falando muito rápido. Eu vou falar com ele de um outro jeito. Aí eu pego um usuário lá que, de repente, está querendo entrar nesse universo do SketchUp, da modelagem paramétrica, tá saindo lá do AutoCAD, fazendo lá o DWG e tal, e está começando, entendeu? Então eu vou mostrar, além de mostrar todas as funcionalidades que eu tenho, eu gosto de mostrar os caminhos das pedras, olha, segue esse caminho, por que você não estuda aquilo? Conta comigo, as pessoas estão carentes. Essa frase, o poder dessa frase, conta comigo, as pessoas estão carentes disso de uma forma incrível, cara. E de fato, na verdade, acho que as pessoas se encontram perdidas, né? Até por conta dessa falta de conexão. Né? Você fala hoje muito do trabalho home office e tal, que as empresas agora estão com problemas sérios, assim, né? Para voltar pro presencial, né? Porque, enfim, as pessoas acabam perdendo essa conexão e, de certa forma, prejudica, acho que, na verdade, o mercado como um todo. Agora, eu queria só ver se a sua produção tem alguma pergunta que você gostaria de passar para o nosso convidado. Vamos ver. Não, mas você. Eu? Isso. Gi, do Rio. E a Gisele, do Sul. Você tem alguma pergunta? Como surgiu a Bloco Dinâmicos é interessante. Vamos lá. Olha a pergunta da Gisele. Como surgiu a história da Bloco Dinâmico? Isso é bem interessante. Como eu disse, né? Eu já fazia blocos dinâmicos para o meu uso pessoal, a empresa que eu trabalhava, né? Para facilitar a minha vida lá e dos arquitetos, né? Que trabalhavam lá.
E aí, um belo dia, eu estava assistindo o canal de YouTube, né? Um influencer, um canal grande e tal. Ele é um designer de interiores e ele faz modelagens do zero, projetos, né? Do zero até o render ao vivo. Então, ele fica ali 1, 2, 3 horas, 4 horas ao vivo ali no YouTube. E eu estava assistindo, estava conhecendo o canal dele e... eu entrei justamente numa hora que ele estava fazendo uma modelagem que eu olhei para aquilo e falei, nossa, mas por que você está fazendo isso de forma manual? Isso poderia ser paramétrico, seria mais rápido, mais simples. E aí eu não conhecia ele, hoje é um grande amigo meu. Eu entrei no chat e falei, por que você não faz isso de forma paramétrica? Ele trabalha com SketchUp também. Aí ele falou ali ao vivo, blocos paramétricos não funcionam. Ele falou essa frase. Nossa, aquilo foi uma... Doeu. Aquilo foi uma... Mas eu trabalho com isso há muitos anos, como não funciona? Posso fazer e te mandar? Isso ali, ao vivo. Aí, enquanto eu assistia a live dele, já abri na outra tela aqui, abri o sketch, programei aquilo que ele estava fazendo. Aí ele me passou ali o e-mail, mandei. Aí, ao vivo. E aí começa, né? Nossa, isso tem que funcionar também, né? Ao vivo aqui vai pegar mal para mim. Aquilo foi explodiu a cabeça dele ali. Quando ele abriu aquele bloco, deu a escala, tudo se multiplicou. Nossa, hoje é um grande amigo meu, ele divulga o trabalho, ele prega, ele é da religião, blocos paramétricos, modelagem dinâmica. Não, que bacana. Aí surgiu a empresa. Eu falei, nossa, as pessoas não conhecem. Quando conhecem, acham que não funciona, né? E aí foi onde eu falei, eu preciso mostrar isso para o mundo. Eu preciso mostrar que a modelagem paramétrica é poderosa, né? Tem uma capacidade enorme de modificar o trabalho das pessoas. Então, preciso mostrar. Aí eu comecei a mostrar e tal, e as pessoas foram pedindo mais e mais e mais. E quando eu vi, surgiu uma empresa. Nossa, que história interessante. Mas você entende, a gente hoje, né, na era das redes sociais, você tem muita gente que está vendo ali um conteúdo, mas ele acaba criticando, né, e enfim, não trazendo solução. Você entende que, como você foi ali na contramão, aquilo te incomodou e tal, você questionou a pessoa do outro lado, opa, peraí, não, você foi lá e trouxe uma solução. Sabe aquelas pessoas que assim, ó, você está ali trabalhando na empresa no dia a dia, e de repente surge ali uma dificuldade para desenvolver algo. Aí tem aquelas pessoas que assim, ela sabe que ela consegue fazer, mas muitas vezes ela quer desenvolver isso dentro da empresa e às vezes não, pela correria do dia a dia, não dá para fazer. Agora, aquele profissional que vai para casa inquieto, que leva aquilo, então que chega assim, eu posso tentar trazer uma solução. Tal dia, ele fez uns contatos, muitas vezes ele tem a possibilidade, ele não consegue desenvolver sozinho, mas ele trouxe uma solução. E é isso que me brilha os olhos em você. Eu lá atrás, nessa empresa que eu trabalhei, né, eu quis começar a colocar essa solução junto aos arquitetos. E foi onde eu encontrei as primeiras barreiras, tá? Por quê? Eu estava oferecendo uma forma de modelar diferente. E isso incomodava, porque algumas pessoas ali, né, que faziam aquilo ali de uma forma muito boa, com certeza, né, mas de forma manual, aquilo gerava uma pequena sensação de, calma, tem alguém fazendo algo melhor do que eu, né? Isso acontece muito em todas as áreas, né? As pessoas não conseguem pensar que, olha, tem alguém somando uma qualidade, alguma coisa nova. Não, tem alguém fazendo algo melhor do que eu. Primeiro vem o sentimento de competição, né? Depois o sentimento de soma, de crescimento. De contribuição, né? Então, as pessoas pegam pesado, assim, sabe? Tipo, não, mas você é programador, você está querendo se meter aqui na arquitetura, sabe? Mas eu acho que a força que a gente tem de pensar que eu posso somar tanto, por que eu vou me diminuir? Eu posso somar tanto, por que eu vou esconder o meu potencial se eu posso somar, sabe? Então, assim, se eu tivesse guardado isso numa gaveta lá atrás, eu posso dizer para você que essa porta que eu abri na modelagem dinâmica no mercado do SketchUp, ela estaria fechada ainda.
Você sabe quem indicou você para vir aqui no ConstruiCast? Quem? Quem indicou, Gabi? O Flávio Santos. Flávio. Você foi indicação do Flávio Santos, um cara que eu, de fato, conheci através do Nilson Tsuji. E para quem, de repente, está ouvindo pelas plataformas de áudio ou assistindo pelas plataformas de vídeo, eu tô falando de você, assim, da admiração que eu tenho por você, pelo que eu ouvi, né, do Flávio, que é um cara, de fato, que eu, assim, gostei de cara, que também, enfim, a conexão com o Nilson, assim, então, por essa razão, como assim você admira um cara que você tá batendo um papo, conversando? Então, assim, porque vem de referências. O Flávio se tornou um grande amigo. A gente está começando a desenvolver um trabalho junto para comunicação visual ligado à modelagem paramétrica. Nossa, o pessoal aguarda aí que vai vir uma coisa incrível para esse mercado, muito legal. E o Flávio se tornou um grande amigo, a gente troca muita informação e a gente tem muita coisa boa para fazer junto. Você sabia que aqui no ConstruiCast a gente tem a dica ConstruiCast? Assim, te peguei de surpresa. Nossa. Qual que é a dica do Fábio pro mercado de arquitetura, enfim, de engenharia, construção no geral? É uma dica que eu até tô sempre dando nas redes sociais. Eu falo pro pessoal o seguinte: não tenham medo da modelagem paramétrica. Não tenham medo. As pessoas têm medo de informação. Informação demais, parece que, nossa, é muita coisa. Não tenham medo. Usem, abusem, encham de informação a sua modelagem, tá? Mas principalmente não tenham medo do bloco dinâmico. Ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Ele tem informações e ele é um bloco dinâmico. Se der errado, apaga, bota outro, que você vai fazer isso em segundos, assim. A gente vem quebrando esse tabu, sabe, da modelagem paramétrica. E a gente está conseguindo. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão modelando de forma paramétrica, com informação. Então, não tenham medo, modelem de forma paramétrica, que isso vai mudar a sua forma de projetar. Essa é a dica. Abram, né? Se abram para o novo. Pelo menos se deem a oportunidade de ouvir, né? O outro lado, de repente, você pode aí, quando a gente fala de destravar a mente, né? De aprender algo novo. Isso, acho que quando você se permite, acho que é a palavra correta, a partir do momento que você se permite a aprender, ou pelo menos ver algo novo, quem sabe a gente acaba tendo aí uma mudança, né, mental. A gente não pode ter medo, né, do novo. As pessoas estão com muito medo da inteligência artificial agora. Eu amo a inteligência artificial. Me perguntaram recentemente: Fábio, você não tem medo porque daqui a pouco você vai colocar um script lá e ele vai criar um bloco dinâmico sozinho. Você não tem medo? Eu falei, eu estou torcendo por isso. Porque no momento em que uma inteligência artificial começar a criar o que eu crio, eu estarei livre para criar novas coisas. Novas coisas. Ontem o Rutinaldo me mandou, um amigo querido, me mandou um vídeo de inteligência artificial. É um cara lá ensinando a inteligência artificial, né? Criando, por exemplo, ele pega a foto de uma sala, aí ele vai lá no software, lá clica, pega essa foto, aí ele coloca, cria um espaço, aí você tem as opções, contemporâneo, tal, enfim, tem as opções. Aí ele dá uma opção. E aí tem os comentários que eu achei super bacana. A inteligência artificial não detalha. Você entende? Ela não... Tudo bem, de repente pode dar o nome ali de um fabricante, você não tem as especificações. Então eu sempre falo aqui, não é a primeira vez que a gente toca nesse assunto, você usa tecnologia para facilitar, para ganhar tempo, né? Ou seja, como um meio, não como um fim. Exato. Então, precisa. A inteligência artificial, a tecnologia, não substitui. Exatamente. O homem. Não substitui. Entendi. Então, e nunca vai. Nunca vai. Nunca vai. Imagina. Ainda mais que a gente falou nessa questão. Se você pensa, substitui aquelas pessoas que, de fato, têm preguiça de pensar. Exatamente. Então, quem pensa... Quem se comunica nunca vai ter problema. Com certeza. Bom, a gente infelizmente acabou chegando assim muito rápido assim ao final do nosso bate-papo. Antes de eu te passar as palavras finais, você tem alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que assim, eu acho que nessa pegada que a gente falou agora, sabe? Tem me preocupado muito, assim, eu tenho dado uma atenção ao pessoal, as pessoas que estão com medo de perder as suas profissões, principalmente a galera de arquivis, assim, com essas novidades que estão surgindo de renderização automática e tudo mais, sabe? Gente, estudem, sabe?
tornem o trabalho de vocês um diferencial, entendeu? Eu acho que tem a ver com isso. Quando a gente está estudando, quando a gente está adquirindo informações novas, a gente está se projetando no mercado. Se valorizem, sabe? Olha para você todo dia e fala, nossa, meu trabalho é incrível. E é isso, sai de casa, vai para o teu escritório, mas vai com essa pegada, com esse pensamento. Eu sou incrível. E faz o teu melhor, estuda. Não tem inteligência artificial que quebre isso. Não tem, então, né? Tem até aquelas frases prontas, assim, que do pedreiro, né? Que assenta tijolo. E tem aquele outro pedreiro que faz exatamente a mesma coisa, mas ele se comporta de forma diferente. Não, eu construo lares incríveis. Exatamente, né? Eu construo exatamente. castelos, assim, eu construo espaços onde famílias vão viver, sabe? Construo sonhos, é diferente. Exatamente. Né? Aquele segurança que está numa portaria, tem aquele, tudo bem, não, eu só controlo a entrada. Não, eu cuido, né? Eu ajudo a proteger as pessoas que estão nesse lugar. Técnico de segurança, né, que tem um papel fundamental para cuidar da segurança das pessoas. Então, eu acho que está muito nessa área, nessa linha do que conversamos aqui. E principalmente, contem comigo, eu estou à disposição o tempo todo, me chame, me mandem direct. Eu tenho um prazer enorme em ajudar, seja com o que for. Fábio, eu posso te pedir uma ajuda sobre SketchUp? Nossa, eu tenho um prazer enorme, as pessoas mandam direct lá, então me chamem, contem comigo, redes sociais, meu WhatsApp fica livre, lá aberto para todo mundo ver, me chama, porque eu adoro atender as pessoas. Agora, a última pergunta para a gente encerrar. Vai. O que você acha, o que você achou da ideia do ConstruiCast, que tem o propósito de promover ideias e soluções, unindo todo o mercado de arquitetura, engenharia e construção e principalmente conectando ali também com aquelas pessoas que contratam, com investidor, enfim, levando informação de qualidade como essa que foi passada aqui hoje. Eu acho que é uma forma excelente de a gente fechar o ciclo, sabe? Eu acho que todas essas áreas, elas estão interligadas e elas precisam de fato conversar. A gente tem que somar uns aos outros para que isso aconteça de uma forma fluida, né? Desde o início ali do projeto, a modelagem, a execução daquilo, todas essas áreas estão interligadas, a gente não pode ficar de costas um para o outro. E o que você faz aqui, o que a ConstruiCast faz aqui, de unir essas visões, unir as tecnologias, né? Nossa, potencializa demais, a gente tem que fomentar isso. Fomentar, sabe? Somar, né? Somar os pensamentos Com e certeza. tal, porque acho que dessa forma, de fato, a gente consegue aí transformar o mercado de arquitetura, engenharia e construção. E indústria também, que não pode ficar de fora. Exatamente. Fábio, não tem nem o que falar, né? A minha expressão, quem está me vendo pelas plataformas de vídeo, assim, tá nítido, a admiração, né? O carinho que eu tive por você de cara, e agora, depois do nosso bate-papo, isso só ficou muito mais evidente. Então, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso canal ConstruiCast. Nossa, muito obrigado aí. Para mim é um prazer enorme poder contribuir, somar um pouco mais, e espero voltar, né? De repente, quem sabe aí, dando uma aula, mostrando alguma coisa aí na prática, acho que vai ser bacana. O convite já foi feito. Então, tá? É só você agora pensar no tema, a gente já tem aí quem que é o público, a gente faz esse evento, pode ser ao vivo, inclusive. Tá? Certeza. Quem sabe ser o primeiro ao vivo do ConstruiCast. Vamos ver. Conta comigo. Então é isso, gente. O melhor, tudo isso. Tenho certeza que quem ficou até o final ficou aí impactado com o que ouviu do Fábio. Eu peço que coloque aqui nos comentários se você pratica um pouco do que foi passado aqui pelo Fábio. Compartilhe nossos conteúdos, eu tenho certeza que a gente vai de fato transformar esse setor que de fato carece de comunicação de qualidade. Um abraço, até o nosso próximo encontro, Fábio, naquela câmera do meio lá. Tchau, gente!